Amém, graças a Deus. Você pode se sentar? Graças a Deus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus 7, versículo 21. Quero mandar um abraço para a tia Helena, tia Dolores, lá de Minas, que estão assistindo a gente, muitas outras pessoas. Deus abençoe vocês. Que a gente é chique, né, irmãos? Agora a gente transmite os cultos online. Muito legal isso. Você abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21? Amém. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou repetir: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, a maioria das minhas mensagens, a maioria das pregações que eu faço, Mateus 7, 21. A maioria das mensagens que eu faço, elas ficam sem título, sem tema, porque geralmente eu faço... A minha maior dificuldade de todo o texto é o tema, para colocar o título. Muitas delas eu nem coloco o título, mas a mensagem principal. Mas essa, quando eu estava buscando de Deus, foi a primeira coisa que veio, foi o tema. E o tema dessa mensagem é implantando a cultura do reino pela obediência. Eu creio, irmãos, que quando nós falamos sobre o reino de Deus, muitos aqui já têm um conceito básico, pelo menos, a respeito do que é reino de Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre implantar esse reino, essa cultura que vem dos céus, na nossa realidade que nós vivemos. E Jesus, nesse texto que nós lemos, ele faz uma referência direta entre o reino de Deus e a obediência. Não sei se você prestou atenção, mas ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, para você entrar no céu, você precisa, de uma forma muito simples e objetiva, aprender a obedecer ao Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer. Sem obediência, não existe forma de entrar no céu. E ele fala isso, meu irmão, não é como uma forma de punição. Deus não nos diz assim: olha, se você não obedecer, igual um pai irado fala para uma criança imatura: se você não me obedecer, você não vai brincar. Se você não comer toda a comida, você não vai comer doce. Se você não fizer o que eu estou te mandando, você vai ficar de castigo. Não é nesse sentido. Deus não fala como forma de punição ou castigo, mas Deus nos fala como uma condição necessária. Em outras palavras, meu filho, se você não aprender a obedecer a Deus na sua vida, você não tem o quesito mínimo, o quesito básico para entrar no reino dos céus, porque o reino do céu entra aqueles que são obedientes a Deus. Amém. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a vontade do Pai, porque foi obediente até a morte. Jesus, ele foi obediente por causa da sua obediência. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Mas dificilmente eu conseguirei viver algo sem antes entendê-lo. Então, meu irmão, nós sabemos que nós precisamos ser obedientes. E nós sabemos que nós precisamos viver o reino de Deus. Mas de fato, como que a gente faz isso? Muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus e implantar o seu reino, porque nós não conseguimos entender essa cultura do reino. Nós sabemos que existe um reino, e esse entendimento de cultura do reino, ou o reino de Deus, ele é algo que a gente não tem dificuldade para entender, porque o próprio Jesus, quando ensinou oração aos seus discípulos, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade. Então, basicamente, todos aqueles que se dizem cristãos, mesmo que não são, mas os que se dizem cristãos, sabem que o reino de Deus precisa ser vivido. A realidade do reino de Deus é algo importante que Jesus disse. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 9, ele diz o seguinte: preste bastante atenção na afirmação de Paulo. Ele diz: por essa razão,
desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então a vontade do apóstolo Paulo é que aquelas pessoas que estavam ouvindo lá de Colosso, eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É que eles entendessem a profundidade da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, essa cultura, esse pensamento que vem do céu, se nós não entendemos profundamente, a gente não vai conseguir viver. E ele continua, e isso para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ou seja, se eu não entendo a vontade de Deus, se eu não entendo o pensamento do céu, como eu vou viver o reino de Deus? Como eu posso cantar, venha o teu reino, venha o teu governo, faça... como que é mesmo? A cultura que vem do céu. Tua cultura que vem do céu. Tua cultura que vem do céu. Eu canto direto, nunca esqueço. Na hora que a gente vai estudar, a gente esquece, tá certo. Mas se eu canto que eu quero o reino de Deus, eu preciso entender. Em outras palavras, eu preciso entender a cultura do céu para obedecê-la. Amém? Amém. Agora, se nós estamos falando de cultura, vamos lembrar do conceito de cultura. O que significa uma cultura? Então, cultura, ela pode ser definida como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, aprendidos em geração através da vida em sociedade. Basicamente isso, nós já falamos muitas vezes a respeito de cultura, de reino. Quando nós estudamos o livro A Cultura da Honra, nós falamos bastante sobre isso, não é verdade? Mas basicamente o que é cultura então? É um conjunto de ideias, práticas, símbolos, comportamentos que nós adquirimos no decorrer da nossa vida e nós passamos isso adiante. Nós passamos de geração em geração, aquilo que nós acreditamos que é algo importante e nós colocamos em prática. Todos nós cremos nessa cultura dos céus. A questão, meu irmão, não é crer, mas crescer no entendimento dessa cultura. É eu entender o que ela significa. Por exemplo, é como se eu tivesse uma vontade muito grande de ir para o Japão. E eu tivesse um sonho muito grande de ir para o Japão, só que eu não quisesse entender nada daquela cultura. Eu quero muito ir para o Japão, mas eu não quero saber de nada sobre o Japão. E vamos dizer que por um momento eu decido para o Japão mesmo assim. A consequência, meu irmão, seria desastrosa. Primeiro, que provavelmente você não conseguiria nem passar, nem voar você conseguiria. Mas vamos dizer, por algum milagre, você conseguisse voar e pousar no Japão, e de repente você começasse a querer fazer as coisas lá. Provavelmente seria um grande desastre. Você sairia para a rua e talvez uma das primeiras coisas que aconteceria era você querer comer. Se fosse na hora da janta, por exemplo, você iria procurar algum lugar que vendesse arroz, feijão, talvez um bife, um ovo. Eu procuraria um arroz, feijão e ovo. Mas sabe o que aconteceria? Seria um desastre. Porque naquela cultura a culinária é diferente, mas eu não quis saber da cultura daquele lugar, eu só quis ir. E talvez, se eu quisesse falar com alguém, eu não conseguiria também, porque a língua falada naquele país é totalmente diferente da nossa. Isso seria um grande desastre. Seria um grande desastre se eu tentasse agir no Japão da mesma forma que eu ajo aqui no Brasil. De uma forma, de um exemplo, é claro, mas nós sabemos que muitos brasileiros andam... às vezes seminus na rua. Não sei se no Japão acontece isso, mas talvez isso fosse um problema para você. Talvez, se nós estivéssemos no Japão e jogássemos sujeira na rua, como muitos brasileiros fazem, isso seria um grande problema para nós, lá fora. Porque não adianta eu querer o reino, não adianta eu querer entrar numa realidade diferente de uma outra nação, se eu não consigo entender o que é aquele reino. Se eu não consigo entender a cultura daquele reino, o pensamento daquele reino, então eu preciso deixar esse conhecimento entrar em mim, e a partir daí eu posso viver essa realidade. Então geralmente quando a gente vai fazer uma viagem assim, o que a gente faz? Se a gente tem se nós estamos com uma vontade de conhecer, fazer um intercâmbio, provavelmente a maneira mais segura é procurar uma escola de intercâmbio. Eles vão dar orientação, eles vão ajudar, vão dar suporte, vão dar informações extremamente importantes. Agora, irmãos, nós nascemos e crescemos numa cultura
e faz parte da nossa realidade, da realidade do nosso país. Agora, quando eu deixo Cristo entrar na minha vida e a realidade de Deus começa a fluir em mim, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus e nós deixamos esse efeito espiritual de Deus ao aceitar Jesus fluir das nossas vidas, a Bíblia diz que rios de água viva poderiam fluir da nossa vida. Então essa realidade, quando ela começa a acontecer, eu preciso mudar e transicionar de um reino terreno, de um reino brasileiro para um reino celestial. E algumas coisas começam a acontecer, porque essa mudança, ela muitas vezes é uma mudança de muitos paradigmas. E a gente precisa entender que as coisas que a gente pensava não devem ser pensadas mais. As coisas que nós falávamos não devem ser faladas mais. E muitas outras coisas. E um dos grandes problemas dessa transposição é saber e conhecer, primeiramente, qual a realidade da minha cultura. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de entender o pensamento de Deus e a vontade de Deus para nós? Porque muitas vezes quando Deus nos diz que nós devemos agir em santidade, nós não conseguimos. Por que muitas vezes a Bíblia diz que o sim, sim e o não, não, ele deve fazer parte da nossa vida e a gente não consegue entender? Por que a gente não consegue entender que muitas vezes a realidade daquilo que Deus fala na palavra, ela parece que se torna tão distante da nossa vida prática? Por que a gente não consegue entender e viver essa realidade? Sendo que Jesus fala de uma forma, muitas vezes, extremamente simples e objetiva. Eu quero que você entenda primeiro comigo, talvez você já tenha estudado, a realidade e a formação da história do nosso país. Você já estudou isso? Você já estudou um pouco de como o nosso país foi formado? Primeiramente, nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. E houve uma descoberta do Brasil. No momento em que os portugueses chegaram, eles descobriram um Brasil descoberto, né? Já existiam muitos nativos daqui, os índios e tal, e os portugueses entraram. E os portugueses, eles foram responsáveis por quase toda a formatação da nossa cultura que nós temos hoje. Então, por exemplo, o carnaval e as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses. As cavalhadas, o bumba meu boi, o fandango e a farra do boi. No folclore brasileiro, por exemplo, temos a cuca, o bicho-papão, o lobisomem, além de muitas outras lendas e jogos infantis, cantigas. Lembra que há um tempo atrás nós pregamos aqui, nós falamos sobre muitas cantigas que as crianças ouviam? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. É só canções lindas para as crianças. Aquela que serra o papo do vovô também. E tem um monte, é tudo nesse teor. Coisas ótimas que nós adquirimos. Então, por exemplo, quando os portugueses eles colonizaram, eles entraram no Brasil, existiram muitos índios. E a realidade daquela época, irmão, é que muitas índias, muitas mulheres foram violentadas, estupradas e engravidaram de homens dos portugueses, por exemplo. Eu não estou falando mal dos portugueses, estou falando da história, amém? Amém. Se tiver algum português me assistindo, nada contra, é nóis, parça. Então, por exemplo, existiram muitas índias grávidas. A influência indígena também foi algo muito forte no folclore do interior brasileiro. Então foi povoado de muitos seres fantásticos como a curupira, saci-pererê, boitatá e a iara, entre outros. Algum tempo depois, para implantar a indústria açucareira, eles trouxeram muitos africanos para o Brasil. Muitos e muitos africanos para o Brasil. Só que não, naquela época da escravidão, não era uma coisa muito polida e muito legal de se acontecer. Eles traziam os africanos para servir como escravos, e o tratamento que existia naquelas pessoas, não só com os índios, mas com os africanos também, era algo muito pesado. Eles, por exemplo, eles pegavam essas famílias africanas que já vinham de muita cultura pagã também, e eles separavam essas famílias, e cada um ia para um lado. Muitas dessas pessoas não suportando essa distância, esse distanciamento com a sua família, alguns se suicidavam, outros recorriam à violência, e
e outros se refugiavam nos quilombos. Você deve ter estudado sobre isso. Portugal também foi responsável por trazer a cultura católica para o nosso país. E durante quase 400 anos, quase 4 séculos, a cultura católica, ela não foi simplesmente ensinada, mas ela foi implantada e de uma certa forma obrigada nesse lugar. E depois de quase 400 anos, houve a primeira Constituição, a Constituição de 1893, em que se separou o Estado da religião. Mas durante 400 anos, do começo da nossa história, a Igreja Católica predominou. Agora a questão, meu irmão, é que essa pequena história que eu estou dizendo aqui é o começo da nossa origem como nação. A nossa nação, ela foi marcada, e hoje nós conhecemos esse famoso jeitinho brasileiro, às vezes a gente não sabe por quê, mas a nossa história, a nossa origem foi marcada por muita traição, foi marcada por egoísmo, por adultério, por roubos, abusos, orfandade, prostituição, pobreza, abandono, violência, extorsão, entre tantas outras coisas. E o começo dessa nação tão linda que nós cantamos no nosso hino, ela foi marcada por muitas tragédias e muitas dores. E muitas vezes nós não sabemos por que existem tantas coisas que são difíceis de serem absorvidas quando nós conhecemos a cultura do reino dos céus. Porque, meu irmão, nós aprendemos desde a nossa origem todas essas coisas. É por isso que consideramos componentes da nossa cultura extremamente normais. É por isso que quando nós vemos uma criança dançando até a boquinha da garrafa, a gente acha normal. É por isso que nós, quando vemos uma criança de 7 anos dançando Pablo Vittar com trejeito, a gente acha que é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque é isso que a sociedade diz, é daí que nós viemos. Nós viemos de todo tipo de imundícia moral que nós poderíamos pensar. Eu não estou falando simplesmente que o Brasil é o pior país do mundo, não, pelo contrário, o Brasil, ele teve a capacidade de se erguer e de se tornar uma nação que hoje é uma nação de respeito, e nós cremos que essa nação será a nação do Senhor, amém? Amém. Mas irmãos, eu não estou falando mal do Brasil, eu estou falando da nossa realidade, nós tratamos da nossa casa, né? Agora, existem muitas outras histórias de outros países também que são trágicas e terríveis, algumas poderíamos dizer que é até pior do que aqui. Agora, a nossa história, ela vem recheada de tantas coisas terríveis. Esses dias eu tive a curiosidade, porque eu estava ouvindo uma música, e na música dizia uma coisa muito horrível, uma música muito famosa, e eu tive a curiosidade de pesquisar lá no Google, músicas mais tocadas da atualidade. Aí tem a listinha das mais tocadas. Eu peguei alguns trechinhos das músicas mais tocadas, e eu quero ler para você. Talvez você já tenha ouvido passando na rua em algum lugar. Olha só. Irmãos, eu estou falando da música porque eu estou dando exemplo. Amém? Não estou falando que é só a música, mas a música é um exemplo. A música toca o tempo todo. A música faz parte da realidade da escola, das crianças. A música faz parte da academia. Você vai na academia, está tocando uma música. Você liga a TV, está tocando uma música de fundo. É uma propaganda do carro, tem uma música de fundo. Então a música, ela está em todas as vertentes da sociedade. Ela está em tudo. E a música influencia decisivamente o nosso comportamento. Acredite você ou não. Então olha para você ver algumas músicas mais tocadas na atualidade. Tudo bem, se é para você me usar, o que tem? Tanto faz se você não me ama, possa não ser o amor de sua vida. Então o que tem? Qual o problema disso? Outra, gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso. Fica tranquilo, irmãos, que as piores eu não coloquei, tá bom? Aquelas que a gente não pode nem ler ali. Suas frases provocantes desse jogo corpo a corpo. Você é o defeito que eu gosto de ter. Se for para errar, tem que ser com você, marvado. Outra música. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Aí Deus entrou na história, sem dar satisfação da nossa relação. Para quê? Ficar dando satisfação para os outros? Deus está no negócio. Outra, põe aquela roupa e o batom, entra no carro amiga, aumenta o som e bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa, azarar os boy, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca, louca, louca. Por último, só mais uma, tá? Só como exemplo. E o preço que essa dá dó, irmãos, essa eu fico triste quando eu leio.
E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lar. Amante nunca vai casar, que dó. Ninguém respeita a amante do rapaz. Irmãos, a gente acha engraçado, mas é essa a realidade que as crianças ouvem. Essa é a realidade que é tocada o tempo todo nas rádios, na TV, quando você liga a sua TV, quando você vai assistir um programa de TV, quando você vai ver um reality show, quando você vai fazer exercício, quando você... O tempo todo nós somos atingidos por esse tipo de canção. Agora, por que eu estou dando esses exemplos? Porque, meu irmão, esse pensamento é o pensamento que formula a nossa cultura. A nossa cultura é recheada desse tipo de pensamento. E você pode dizer, mas isso não tem nada a ver. Esse negócio de música não tem nada a ver. A letra, quem fica prestando atenção na letra? É exatamente esse não tem nada a ver que a gente não consegue entender. É exatamente esse não tem nada a ver que a gente se distancia totalmente da cultura de Deus, da cultura do reino. E quando Deus vem, nos convida a vivermos uma realidade além daquilo que nós estávamos acostumados, a gente não consegue entender, não entra na nossa cabeça. Isso não entra na nossa cabeça porque é o pensamento que formulou a nossa realidade a vida inteira. E na nossa vida inteira nós achamos que isso era normal. E nós achávamos que era a coisa mais normal do mundo, criancinha dançando El-Chan. E depois do El-Chan vieram muitos outros, eu já citei aqui. Agora, irmãos, a grande questão é que o mundo, a sociedade e o sistema está aprisionado pelo mal. O sistema jaz no maligno, a Bíblia diz. Agora, o discurso do mundo é justamente que eu sou livre e eu faço o que eu bem quero da minha vida. Eu curto a vida do jeito que eu quiser. E eu não preciso dar satisfação para ninguém. E com certeza você vai ouvir muitas canções que dizem isso. Mas, meu irmão, a grande realidade é que as pessoas estão aprisionadas num sistema pecaminoso. A nossa cultura é uma cultura recheada de um sistema pecaminoso. E a resposta que nós damos a ela, meu irmão, é sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que nós vivamos de maneira digna do Senhor e em tudo possamos agradá-lo. A resposta que nós damos é justamente o clamor de Paulo para a igreja de Colosso. Ele diz, olha, irmãos, eu quero, meu desejo, a oração que eu faço é para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que nós vivamos de maneira digna do Senhor, em tudo possamos agradá-lo. Se eu não entender e não me aprofundar no entendimento de Deus, eu não vou conseguir agradar a Deus, meu irmão, porque a onda, a maré vai me levar para esse tipo de música esse tipo de conceito incutido nessas músicas. Nossa cultura está marcada pela independência, meu irmão, mas independência de valores morais. A independência que as pessoas pregam, a independência da realidade que Deus quer de nós. Deus não quer nos aprisionar, mas Deus quer nos mostrar que nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha de viver uma realidade espiritual, e a partir dela nós vivemos com Deus eternamente no céu. Agora, quando nós deixamos isso de lado, nós estamos escolhendo também viver uma vida aprisionada pelo pecado. Ao mesmo tempo, o mundo está refém da carne e do pecado. E a nossa proclamação da independência deve ser tudo o que tiraniza a verdadeira humanidade, que é o pecado, meu irmão. O pecado cuja consequência gera doença, morte e condenação. E é o pecado que nós devemos combater, é o pecado que nós devemos nos posicionar, falar, eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito essa cultura pecaminosa para a minha realidade. Nós não vivemos na esfera terrena, meu irmão, mas nós vivemos na esfera espiritual, sobrenatural. Deus te chamou não para você fechar os seus olhos para aquilo que Deus está falando, mas Deus te chamou para você fechar os seus olhos para aquilo que a cultura, que o mundo quer estabelecer, e olhe para Ele. Meu irmão, nunca vai casar o conceito do mundo com as coisas de Deus. Então essas discussões de, ai meu Deus, mas será que a Bíblia, será que Deus é assim mesmo? Será que esse negócio de gênero, será que pecado, será que tudo isso mesmo? Meu irmão, nunca você vai conseguir uma explicação lógica, porque é uma disparidade total. A Bíblia diz que as trevas, ela não pode habitar onde habita a luz, onde a luz não há treva, meu irmão, são coisas opostas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por isso, meu irmão, para eu entender esse princípio do reino de Deus, eu preciso
fazer da obediência o fundamento da verdadeira liberdade na minha vida. A obediência precisa ser uma decisão que eu tomo acima de todas as outras coisas. Então, se eu decidir obedecer a Deus na minha vida, eu vou entender em qualquer momento que eu estiver numa encruzilhada, qualquer momento que eu estiver num momento decisivo, se eu vou para lá ou vou para cá, eu vou saber que se eu obedecer a Deus, eu vou fazer a coisa certa. A obediência, ela me garante que eu esteja guardado por Deus o tempo todo. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É interessante, meu irmão, que Jesus ele envia os seus discípulos. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas Jesus ele comissiona os discípulos. Ele diz: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Então a condição que Jesus diz para que os discípulos fizessem discípulos é ensinar a obedecer. Ou seja, vão, façam discípulos, mas ensinam a obedecer, porque se não ensinar a obedecer, se os cristãos não aprenderem a obedecer a minha palavra e achar que tudo é normal, pode ter certeza que ele não vai ser meu discípulo. Pode ter certeza que aquele que não obedece não vai entrar no reino dos céus. Em outras palavras, se não houver obediência, não existe discípulo. E o maior desafio, meu irmão, dessa questão do discipulado, não é a gente ensinar, é a gente viver e mostrar pelo exemplo. É a gente entender aquilo que Deus já fez na nossa vida e eu decidir viver uma realidade espiritual e não conhecer aquilo. Eu preciso aprender a viver isso que Deus tem me falado. Amém? Amém. A Bíblia diz, Mateus 7, 26, 27, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A Bíblia fala muitas coisas sobre obediência e desobediência. Por exemplo, sobre a desobediência, a Bíblia diz que quando nós não obedecemos a liderança levantada por Deus, nós saímos da sua vontade. A Bíblia diz que há consequências desastrosas quando não obedecemos os nossos pais. Provérbios 30, 17. A desobediência traz perdição, mas a obediência faz de muitos homens justos. Romanos 5, 19. A desobediência faz jus à punição. O príncipe deste mundo atua nos que vivem na desobediência. A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A desobediência à palavra de Deus é um erro e motivo de vergonha. Apesar de nossa desobediência, Deus exerce misericórdia. Tudo com referência bíblica. Eu posso passar para você depois. E a obediência? A Bíblia fala algumas coisas sobre a obediência também. Por exemplo, a obediência é consequência da fé. Romanos 1,5. A obediência a Deus traz libertação. Romanos 6,17. A obediência é fruto do trabalho a Deus. Romanos 15, 17. Obedecer a Deus é propósito divino. A obediência a liderança é motivo de alegria. A obediência acompanha a confissão do Evangelho de Cristo. Jesus é o exemplo de obediência. A obediência faz contraste com os desejos da ignorância. Por último, uma vida purificada é fruto da obediência, é verdade. Ou seja, se eu ando com Deus e se Deus está fazendo algo na minha vida, eu preciso ter aprendido absurdamente a obedecer aquilo que Deus fala. Amém. Então, meu irmão, se você tem Deus na sua vida e se Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida, pode ter certeza que uma das primeiras coisas que Ele fez na tua vida é ensinar você a obedecer. Mas talvez nós ainda estejamos nesse processo, porque, meu irmão, não é fácil nós vivermos uma realidade, nós vivemos uma realidade cultural e nós fazemos essa transição dessa realidade para uma realidade que Deus estabelece. Às vezes não é fácil, meu irmão, mas é muito simples. E tudo se resume em obediência. Agora, se você quer que eu explique essa obediência, eu poderia citar algo muito interessante. Você quer aprender a obedecer a Deus? A essência da obediência está no amor. A Bíblia diz, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Meu irmão, se eu aprender a amar a Deus, vamos fazer o sentido inverso, né? Eu quero entrar no reino dos céus, amém? Amém.
Para eu entrar no reino dos céus, eu preciso entender a cultura do reino. Eu quero entender a cultura do reino, amém? Amém. Para eu entender a cultura do reino e entrar no reino dos céus, eu preciso aprender a obedecer. E para eu obedecer, meu irmão, se eu quiser complicar um negócio, dá para simplificar. Eu preciso aprender a amar a Deus. E meu irmão, amar a Deus, eu não preciso explicar aqui, que todo mundo sabe, até uma criança sabe, quando um pai pergunta para a criança assim: você ama o papai? Você ama a mamãe? Amo. Porque desde pequeno nós já somos ensinados esse princípio, que eu acredito que venha de Deus. Deus já nos ensina, antes de nós conhecermos qualquer coisa, que o amar alguém, o amar a Deus está dentro de nós. Meu irmão, você quer aprender a obedecer a Deus e viver a realidade do reino de Deus? Amém. Decida hoje amar ao Senhor acima das outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Amém. Decida amar a Deus acima daquelas músicas que você gosta. Decida amar a Deus acima das amizades que você tem. Decida amar a Deus acima dos conceitos que você sempre teve de certo e errado. Decida amar a Deus acima do conhecimento que você adquiriu no curso que você fez. Decida amar a Deus. Porque, meu irmão, quando nós decidimos amar a Deus, nós entendemos a vontade dele. E nós aprendemos a obedecer. Porque se eu quero viver a cultura do reino, eu preciso aprender a obedecer a tudo o que Deus tem me falado. Amém. Eu preciso aprender a obedecer. Você pode ficar em pé? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar. Irmão, quantas vezes nós passamos por dificuldades tão grandes relacionadas a coisas que nós temos dificuldade de largar, coisas que a gente tem dificuldade de mudar. A nossa mente às vezes é difícil. A gente sabe que a gente tem que fazer a vontade de Deus, mas a gente não consegue, meu irmão. Por quê? Porque nós adquirimos muitos valores. Eu estou dizendo aqui apenas da cultura do nosso país. Eu nem falei aqui, nem me referi ainda sobre a cultura que nós adquirimos dentro da nossa própria casa. Às vezes, irmãos, nós passamos por coisas tão terríveis dentro da nossa própria casa, e todas essas coisas contribuem para que a gente não ame a Deus. Todas essas coisas contribuem para que a realidade do mundo espiritual ela seja muito difícil de se viver, seja algo muito difícil da gente romper. Mas eu quero convidar você, meu irmão, de uma forma muito simples, você orar a Deus. Aí onde você está, coloca a mão no seu coração e peça: Deus, eu quero te amar mais. Deus, talvez eu não saiba o caminho detalhado de como eu devo fazer para cumprir a tua vontade, para entender o teu reino, a cultura do teu reino. Mas eu quero te amar, Deus. Se eu te amar, eu vou te obedecer. Eu vou entender a tua vontade. Meu irmão, nós não podemos aceitar aquilo que o mundo quer impor a nós, a nossa família. Nós precisamos viver uma realidade espiritual. Nós precisamos viver algo acima disso tudo. E se nós aprendemos a amar a Deus, nós vamos estar preparados. Olha o Senhor nesse momento e fala: Deus, eu quero te amar mais. Deus, me ensina a te amar. Me ensina, Deus, a colocar a minha vida diante do Senhor. Me ensina, Deus, a oferecer o meu momento ao Senhor, o meu tempo. Me ensina, Deus, a oferecer as coisas que são valiosas para mim ao Senhor. Me ensina, Deus, a fazer do amor ao Senhor algo, a coisa mais importante, Senhor. Olha o Senhor. Tua verdade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece.
quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Senhor. Deus, nós queremos te conhecer, Deus, conhecer o teu coração. Queremos ter intimidade contigo, Senhor. Deus, que o Senhor possa tocar em nós nesse momento e que nós possamos decidir nessa noite a te amar mais, Deus, a te amar mais. Te amar mais, Deus, e abrir mão de tanta coisa que às vezes a gente tem dificuldade de abrir, de entender. Nos ensine, Deus, a te obedecer, independente, Senhor, da condição que nós estejamos. Obedecer, Deus, sem contestar, Deus. Obedecer, Senhor, incondicionalmente, prontamente, Deus. Nos ensina a te amar mais, Deus. Coloque amor no nosso coração. Eu oro pelos teus filhos nesse lugar, Deus. Eu te peço, Deus, que o teu amor possa invadir essas vidas e que nós sejamos apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela tua vontade, apaixonados pelo teu reino, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia.